Boa tarde a todos. Boa tarde, Vladimir. Olá, Renato, tudo bem? Querido, Tranquilo? obrigado pela presença. Vou Muito guardar um bom. minutinho com a entrada do nosso público. Quero agradecer aí você imensamente. O Sescom agradece, agradeço aqui institucionalmente, em nome do Sescom, pela parceria de longa data que a Alterdata tem com o Sescom. E eu me Muito bom. honro muito aqui de hoje estar ocupando essa cadeira de presidente e já tenho uma trajetória também. Aqui estamos todos na casa dos 30, vou dizer aqui. Primeiro vou me apresentar, estou vendo aí o Mário, nosso amigo lá do Pará, grande Mário. Seja bem-vindo, Marinho. Que bom, já tem gente do Pará e tudo, que maravilha. É isso aí. Temos aí a Lúcia André, um grande amigo Fernando. Rubens Branco, um grande amigo, um grande advogado, vogal da Junta Comercial, da Arthur Anderson, um grande parceiro. Temos aí uma participação muito boa aqui no Rio de Janeiro. A gente tem conseguido, viu, Vladimir, com a live. E a gente quer trazer isso para poder promover, manter acesa a chama que nós precisamos como empresário nesse momento, para provar que nós podemos fazer melhor, e nós estamos fazendo melhor, com certeza. Falando aqui da minha trajetória, eu vou me apresentar, a princípio, técnico de contabilidade, formado, sou bacharel em ciências contábeis, contador, há mais de 30 anos, 36 anos, que eu já tenho empresa contábil. O Sescom, casualmente, faz 33 anos esse ano, não sei se você está sabendo agora no mês. Não sabia que era esse 33. Mas o Sescom está fazendo 33 anos, e é uma honra estar aqui nessa cadeira, podendo estar representando o setor empresarial. Né? Eu tive toda uma trajetória, comecei sozinho, pequeno, enfim. Então a gente sabe toda a dor, como eu vejo que em alguns momentos, em algumas palestras suas, você fala sobre tem que entender a dor do cliente. Né? E a gente sabe, então eu vim lá de baixo. Comecei também com a Alterdata, a Alterdata tem 31 anos. Completa agora em julho. Em julho, 31 anos. Pois é, começou lá em Petrópolis, né? Eu sei que você é de formação advogado, que é uma carreira Isso, que te ajudou bastante nessa formação, sem né? Porque o dúvida. advogado tem todo o desembaraço do poder falar e ter que ter argumentos para convencer, então eu acho que isso aí ajuda bastante, deve ter te ajudado bastante no início, né? Sem dúvida. E aí você migrando, que eu sei que você começou em Petrópolis, depois foi para Teresópolis, né? Eu sou de Teresópolis, mas fui fazer faculdade em Petrópolis e a empresa foi fundada lá em Petrópolis e 2 anos depois ela voltou para Teresópolis, né? E está aqui até Perfeito. hoje, né? Pois é, eu já tive a oportunidade de estar lá, tanto na sede anterior quanto na nova, enfim, né? Também lá no início, eu comecei também com a Alterdata, vamos dizer assim, na época nós éramos dois, nós não tínhamos nem cabelo branco, Sabe, o cabelo era sabe preto. uma coisa? Sabe uma coisa bacana dessa live de hoje? É porque eu Ah, tenho feito, Renato, 1 a 2 lives por dia nessa quarentena. Eu já falei para mais de 20 mil empresários, mas, graças, mas muitos deles já me conhecem nessa fase que a empresa é grande. Você me conhece de uma fase em que a empresa era pequenininha assim, que eu ia com a pastinha no Rio, você batendo na porta de andava, um por um dos contadores. exatamente, eu conheci você, É, você era o vendedor do negócio, né? Então a gente, exatamente. orgulho da trajetória que nós fizemos ao longo do tempo. Não estamos aqui à toa, a verdade é essa, porque não adianta nós dizermos quem nós somos. O mercado tem que dizer quem nós somos. A gente deixa isso para o mercado, Exatamente. né? O mercado sempre vai contar a nossa história, a É, e trajetória. nesse momento que nós estamos vivendo um momento de incerteza, de pandemia, de insegurança de todo mundo, o peso de pessoas como nós, que já estamos há muitos anos no setor, que dá para entender essas flutuações que aconteceram, eu acho que a gente tem muito a agregar, né? Então, esse papo nosso aqui, de duas pessoas já de cabelo brancos, passaram aí por uma série de percalços, a gente tem muito a falar e eu tenho estudado muito aí o que tem acontecido nesse momento. Eu tenho alertado os contadores há mais de 15 anos que eu falo que a classe está mudando, está se transformando e a importância do contador ter um outro reposicionamento.
E agora a pandemia veio dar uma acelerada nisso tudo, veio dar uma acelerada e mostrar que realmente está na hora da gente se reposicionar, que a classe está num momento de oportunidades, mas também no momento de ameaça para alguns que são mais lentos e que demoram mais a perceber essas transformações, né? É verdade. Eu até que fazendo algumas colocações e algumas pesquisas que eu fiz aqui no mercado, né? Tenho conversado com muitos empresários também, em vários momentos que a gente participa em palestras, em grupos de trabalho, até para o setor público mesmo. Eu tenho visto uma coisa muito positiva nisso, eu acho que assim, é de um entendimento, eu quero saber até se você também tem essa visão, de que vamos ganhar pelo menos 10 anos em um ano, do ponto de vista de avanço tecnológico, ou de pelo menos do uso até do que já existia e de que nós estávamos, de certa maneira, acomodados e na nossa correria do dia a dia não estávamos percebendo a grande utilidade que tudo isso tinha, né? As videoconferências, realmente o trabalho home office, enfim, tudo isso que as pessoas vão ganhar mais tempo, muito mais tempo, vão ganhar qualidade de vida. Que assim, não quer dizer que a gente vai acabar com a nossa estrutura física, mas que nós vamos poder enxergá-la de um ponto de vista, de um ângulo bem diferenciado, dando qualidade de vida tanto para o colaborador e para a equipe, quanto para a própria empresa, porque se ele estar bem, a empresa também ganha em produtividade. Sim. Deixa eu te passar um pouco do que eu estou vendo aí, que eu tenho percebido, porque a Alterdata ela se transformou num grande termômetro de tudo que está acontecendo no mercado, né? Nós temos aí 50 mil clientes ativos, temos 1.800 colaboradores, mais de 100 unidades no Brasil inteiro, e em torno de 1 milhão de pessoas usam nossos softwares todos os dias. Então, isso é um grande termômetro que flutua, a gente nota na carne o calor acontecendo em vários lugares. E uma reflexão importante nesse momento, Renato, que a gente tem que começar a associar tudo que está acontecendo agora a problemas históricos. Se você pensar bem, todas as evoluções da humanidade, as grandes evoluções, as grandes disrupções, as grandes transformações, elas aconteceram em momentos de crise, guerras, desastres, problemas sérios. Porque os problemas sérios fazem a gente sair da zona do conforto e ir para um outro padrão. O que nós estamos vivendo agora é um processo de aceleração de uma coisa que já vinha acontecendo. A classe já estava em transformação e agora o jogo mudou. Então, é muito importante que todo mundo entenda que nós não estamos vivendo uma crise de saúde sanitária. Nós estamos vivendo uma transformação social, antropológica. Nós estamos vivendo toda uma mudança de valores, ética, o que é certo e o que é errado. E isso merece que o profissional se reposicione. Por quê? O cliente quer coisas diferentes, ele aceita coisas diferentes. Os seus colaboradores agora estão em casa, não estão do seu lado. Você tem que liderar de uma outra forma. Então, a gente pode começar a conversar aqui de situações de reposicionamento, mas com exemplos práticos. O que você tem que fazer para comandar um time que está fora? Qual é o mindset que tem que ter nessa nova economia que está começando? Nós estamos numa realidade que até pouco tempo atrás, e quando eu falo pouco tempo atrás, estou falando 2 meses atrás, nós estávamos numa zona de conforto. É como se nós estivéssemos num aquário, com ambiente controlado, os peixinhos nadando todo normalmente ali, daqui a pouco mergulha um tubarão nesse aquário. Mergulhou um tubarão nesse aquário e bagunçou a coisa toda. Então, isso está fazendo com que a gente se reposicione. Então, uma das coisas que eu diria muito importante nessa fase que todos nós estamos é a gente definir alguns pilares para a gente passar por essa situação e chegar no final desse deserto um pouco mais capacitado, preparado para adversidades. Eu tenho certeza absoluta de que todas as empresas que passarem por esse ciclo serão empresas melhores. A Alterdata está se tornando uma companhia muito mais veloz, muito mais ágil, muito mais criativa, muito mais inovadora por causa disso tudo. Eu estou vendo uma força do nosso time que eu estou assim, estarrecido de alegria, porque o pessoal está mergulhado em boas ideias, escutando o cliente, criando coisas. Nós estamos criando produtos. É uma coisa que eu queria te perguntar, inclusive, viu? Sobre a tua equipe lá, como liderar com tantas mudanças que essas MPs
tem trazido, né? A gente já está acostumado com o governo, que a gente tem que estar sempre, vocês aí, principalmente na área de software, se adaptando às novas versões, adequando ao software às necessidades do governo, né? Nem dos nossos clientes, tanto dos nossos quanto de vocês, mas adaptação do setor público. E nesse momento nós tivemos muitas mudanças, muitas mudanças. Como liderar toda uma equipe que está ali voltada, que nós estamos aguardando também ansiosos essa mudança, porque a gente precisa dar uma resposta para o cliente e para o governo. Então, como fazer isso em tão pouco tempo, tantas vezes? Nessa fase agora, nós estamos trabalhando de uma forma extraordinária, né? Tem muita gente que está em quarentena, em casa, vendo televisão à tarde. Nós estamos trabalhando como louco, né? Para você ter uma ideia, uma empresa do tamanho da nossa, nós somos a 5ª maior de tecnologia do Brasil, a maior do estado do Rio, a maior da área contábil do país. Eu estou trabalhando 13 horas por dia. Eu estou 13 horas por dia mergulhado no negócio para fazer com que a roda continue a girar, né? E uma das coisas importantes nessa fase, aí a gente começa a entrar em alguns aspectos de gestão que são reflexões muito importantes. No momento de guerra, a posição do líder é fundamental. Então, se você é um contador e você não está envolvido com o seu time nesse momento de transformação, você está arrumando um problema na sua vida. Porque a posição do líder, a sensibilidade do líder, escutar as pessoas, estar engajado junto com eles, dá uma liga no time que faz com que o time consiga fazer as coisas com mais velocidade. As medidas provisórias, por exemplo, ela destruiu todos os nossos planejamentos. Nós tínhamos uma série de planejamentos feitos, uma série de roadmap definidos, o que a gente ia fazer nos sistemas. Ela destruiu tudo, porque veio a gente, beleza, veio uma modificação, vamos trabalhar, daqui a pouco vem outra, foi uma outra, e daqui a pouco mais uma, ou seja, um excesso de coisa. Mas o nosso time está entendendo claramente o momento que nós estamos passando, o momento que o Brasil está passando, porque há uma lisura da liderança em passar informação de forma transparente. A Alterdata é um tipo de empresa que ela, a vida inteira, eu vou para o auditório com todos que trabalham na companhia, da faxineira ao diretor, e eu apresento números da companhia, quanto que ela fatura, como é que está a lucratividade, onde que ela está indo bem, onde que ela está indo mal, que concorrente a gente está vencendo, que concorrente a gente está perdendo, o que está acontecendo na empresa. As pessoas sabem, de fato, para onde que ela está indo e que ritmo está indo. Quando vem uma guerra dessa, fica muito mais fácil comandar, porque as pessoas compreendem fácil. As linhas de comando são dadas por um grupo e o grupo compra aquela ideia e mergulha naquele determinado problema. Então, isso tem ajudado muito. A equipe de desenvolvimento, por exemplo, está virando à noite para entregar medidas provisórias. E dão notícia, eu vejo e-mail, pessoal do desenvolvimento, Renato, 4 da manhã, assim, terminei a minha parte, terminei minha rotina. Eu olho o horário que ele mandou o e-mail, 4 da manhã. É desse nível que a Alterdata está trabalhando nesse momento. Porque é importante, de fato, levar essas soluções, senão o contador para, né? Não, e outra coisa, você veja que é uma mudança não só na questão do empreendedorismo, até do entendimento do próprio colaborador. Como você está dizendo aí, que o cara, em um determinado momento, ele entende que ele precisa fazer aquele esforço de estar trabalhando num horário que numa zona de conforto, quando não tinha o tubarão dentro do aquário, ele podia ficar naquele quadradinho lá, naquele horário e tal. Então, isso realmente é uma mudança, assim, é uma catástrofe que muda a sociedade, né? Então, infelizmente, tem seu lado ruim, mas como tudo tem seu lado bom, viu? Agora, tem um aspecto de liderança que eu gostaria de comentar aqui, que eu tenho falado em algumas lives, que são as reflexões quase que filosóficas que a gente tem que pensar, cara. Quem fez direito estuda muito filosofia, nem tem que filosofia move a sociedade, né? Se nós pensarmos bem, Renato, o que acontecia há 2 meses atrás, havia uma normalidade, uma habitualidade do que a gente entendia como certo e errado há 2 meses atrás. Então, qualquer empresa, Alterdata, seu escritório e qualquer um deles, nós tínhamos como normal ter uma parte do time que entregava as obrigações que tinham que ser entregues, normalmente, e a outra parte do time, ela entregava a partir de pressão. Existia funções de gerentes, supervisores, cobrando algumas pessoas para entregarem suas obrigações. As empresas, os gestores, os administradores entendiam que isso era parte do jogo. Então, as pessoas estavam empregadas,
elas cumpriam as obrigações sendo cobradas. Essas pessoas que eram assim, elas são dispersas por natureza. O telefone do amigo toca do lado, ela escuta. Passa um passarinho na janela, ela distrai. Ela é desfocada. E por isso ela tinha que ter... O celular também, né? O próprio celular é um outro problema que nós tínhamos nas empresas. Exatamente. Né? Ela tinha alguém empurrando essa pessoa. O que está acontecendo atualmente? Essas pessoas todas estão em casa. Essa pessoa que já era desfocada naturalmente, agora em casa é pior. Porque o filho vem falar, o cachorro vem lá, vem lamber o dedo dele, tem o cheirinho da comida em casa, o vizinho fala, e tem um monte de distrações. O que eu estou querendo dizer com isso? Que as pessoas que não tiverem entregando o que é para entregar em casa, elas vão ter mais dificuldade de se manter nos trabalhos. E as pessoas as pessoas que são naturalmente mais eficazes, elas vão ser mais desejadas, porque essas pessoas estão entregando os trabalhos como deveria. Isso significa o seguinte, está mudando todo o mindset do líder e do liderado. Não interessa mais para as empresas você ter uma pessoa em casa que você tem que ficar ligando para ele todo dia para ele entregar uma determinada coisa. Isso é inviável, não tem mais essa possibilidade. Então, o que era aceitável há pouco tempo atrás não é mais aceitável hoje. Isso significa que os profissionais, muitos deles com conhecimento técnico contábil bons, eles têm que se reciclar, não sob o aspecto técnico, mas eles têm que ganhar um skill, um perfil que tem a ver com controle de tempo, que tem a ver com disciplina, que tem a ver com concentração, com coisas para ele poder, de fato, ser um profissional dos novos tempos. O profissional, eu tenho usado uma expressão que o profissional dos novos tempos agora, esses que trabalham em nossas empresas e agora estão em casa, eles têm que ser mais alto com U. Eles têm que ser autogerenciável, automotivado, ele tem que ter autoaprendizado. Se ele não for alto, perfeitamente, ele não vai conseguir sobreviver nos novos tempos, em que as coisas têm que acontecer de uma forma que não adianta mais, não precisa mais um cobrar o outro. A pegada é outra. São metas dadas e tem que ser cumprida. Exato. Cada um tem a sua meta. E os líderes têm que ter um tipo de posicionamento alinhado com esses princípios. Porque se você for muito paternalista, se você for muito protegendo as pessoas, que você tem que ficar empurrando toda hora, o teu custo sobe muito, o teu concorrente consegue fazer o mesmo serviço com custo menor. A produtividade então, é o foco, né? A produtividade sempre foi, né, o foco, né? O jogo mudou. O jogo mudou completamente no que diz respeito à liderança. Por outro lado, o jogo mudou também com relação a clientes. Os seus clientes hoje aceitam coisas diferentes. Eu estava fazendo uma live outro dia e um contador me falou o seguinte, falou, Ademir, meus clientes nunca tiveram tão bem assessorados como agora. Aí eu falei, é mesmo? Mas por quê? Ele falou assim, não, porque de São Paulo ele. Para eu me deslocar até os clientes, para ter uma reunião com ele, demorava horas. E ele, para vir até a mim, demorava outras horas. As agendas não coincidem. Eu não conseguia conversar com o meu cliente como deveria. Ele falou assim, agora eu tirei da minha agenda e coloquei 3 reuniões por dia, de 30 minutos com 3 clientes. No dia seguinte, outros clientes, no dia seguinte, outros clientes. Eu estou falando, eu estou dando orientação, eu estou ajudando ele a pensar, eu estou sentindo as dificuldades dele, as dores, estou contribuindo com ideias, eu estou fazendo o que eu sempre sonhei fazer, que é orientar os meus clientes a crescerem. Isso tudo está sendo possível por causa das tecnologias como essa que nós estamos falando aqui agora. Exatamente, elas estavam disponíveis, estiveram disponíveis para nós e a gente estava fazendo esse uso. Olha que legal que ele falou no final, e depois que ele falou isso, que está todo mundo sendo mais bem assessorado, ele falou assim, e o pior você não sabe. Eu estou usando isso através de vídeo no WhatsApp. Uma tecnologia que eu já usava para falar com a minha filha que mora no exterior quase todo dia. Eu nunca pensei que pudesse usar isso no meu trabalho. Olha que depoimento bacana. Na verdade, a quebra de paradigma e a gente usar ferramentas tecnológicas já existem. A parte tecnológica, Renata, é a mais fácil. O que é difícil é o mindset, é mudar a forma de pensar. É você entender que você pode fazer um trabalho com uma outra pegada, com uma outra dinâmica, com uma outra aderência ao cliente. É aí que eu acho que as entidades de classe, SESCOM, CRC, SESCAPs, que tem pelo Brasil inteiro,
vocês têm um papel importantíssimo na sociedade, estão fazendo um trabalho magnífico, os contadores, nessa crise, porque vocês são responsáveis por orientar as empresas, mas você tem um papel que vocês podem ensinar a esses contadores, não ele fazer balanço, analisar DRE, isso ele sabe. O que tem que ensinar para essas pessoas é como é que faz marketing digital, como é que monta reuniões online, como é que você fala em público, como é que você tem empatia, como é que você lidera em tempos de home office, conceitos genéricos que vão além de um técnico. Há uns anos atrás, eu escrevi esse livro aqui. Nesse livro tem várias dicas de gestão, várias dicas de negócio. Inclusive, eu estive lá no lançamento dele, na primeira edição. Eu estive na primeira edição. Eu sei, eu fiquei muito orgulhoso. Eu sei. E um dos artigos aqui fala de uma coisa, uma expressão que eu usei no livro, chamado a passagem. O que eu estava querendo dizer nessa época? O contador, o profissional, ele tem que fazer uma passagem do técnico para o executivo. O contador, que ele é puramente um técnico, aquele que só se atém a débito e crédito, tributário, trabalhista, ele tem mais dificuldade de escalar, de ganhar dinheiro em escala, de ter coisas grandes, de ter volume de clientes sendo bem atendido, quando ele não consegue fazer a passagem para o lado executivo. Sair de um técnico e ser um empresário contábil. Ser um empresário contábil, um executivo da contabilidade. Porque isso faz com que você tenha que ter outras competências, outras habilidades, que aí eu acho que essa época que nós estamos passando tem tudo a ver com isso, nessa transformação. Então, eu acho que tem muito para vocês. A Alterdata está disposta, ela está criando mecanismos para cada vez orientar mais a classe em tudo aquilo que tem relação com esse perfil, de tal forma que você possa estar mais capacitado para essas novas exigências que estão acontecendo agora, né? Com certeza, Vladimir. Então, eu concordo plenamente. Eu estava avaliando exatamente do ponto de vista da produtividade, que eu acho que é um ponto-chave. Porque quando que nós não buscamos a produtividade? Sempre, todos os dias, todas as horas, tempo, movimento, tempo, movimento. Essa sempre foi a análise mais importante para o mercado produtivo, para o setor produtivo, seja ele do serviço, da indústria, do comércio. Então, a busca disso é uma prioridade, sempre foi uma prioridade, desde Ford, desde antes de Ford, acredito. Sempre foi, essa é a marca da produtividade. Então, todas essas tecnologias, elas nos ajudam a fazer isso de uma maneira melhor e a proporcionar qualidade de vida, como a gente falou, e, inclusive, do ponto de vista dos grandes centros, como você exemplificou aí, o nosso amigo o profissional lá de São Paulo, imagina numa grande metrópole que é São Paulo, o deslocamento, o cara falar que vai ter que ir em algum lugar para ele é um sofrimento. Ele vai e acabou o dia dele. Se ele, dependendo do cliente dele, ele vai lá e olha quanta solução ele deu em pouco tempo, atendendo muita gente, sem se estressar, né? Isso aí traz não só a qualidade de vida, mas quanto a questão também da saúde. Exato. Sofre no seu dia a dia, nesse estresse, na preocupação, no deslocamento, no dirigindo. Né? Então, agora, a reflexão nisso é uma coisa realmente muito importante, Vladimir, realmente. Agora eu vou fazer uma provocação para você entender que essas mudanças, elas sempre são carregadas de oportunidades e de ameaças. Né? O que uma empresa como a Alterdata vem fazendo para essa produtividade que você está falando? A gente está criando o maior ecossistema contábil do país. A gente tem hoje o que nós chamamos de ecossistema, é a expansão dos produtos contábeis até os clientes dos contadores. Por exemplo, nós entramos recentemente, ano passado, no segmento de food, restaurantes. Então, nós estamos com a curva de crescimento mega acentuada no setor de restaurante, que tem delivery, e tudo que de controle de cozinha, garçom, e tudo que tem a ver com essa atividade. Porém, a grande chave da coisa, de todos os projetos nossos que chegam até a ponta, vamos dizer assim, é a conexão com a parte contábil. Nós queremos, na verdade, estar onde acontece o fato gerador do contador.
O fato gerador do seu escritório é aquele cara que está comendo uma pizza lá naquela pizzaria, quando emitiu o cupom ali, ele gerou fato contábil para você. Quando isso acontece, os sistemas estão mandando essa informação totalmente eletrônicas, jogando para dentro do sistema e fazendo todos os cálculos automaticamente através de robotização e inteligência artificial. Hoje, nós estamos trabalhando em projetos, Renato, que nós temos os nossos sistemas, tem o que nós chamamos de Pack-up, que é o módulo que os clientes do contador usam para receber guias e ter contato com o contador. Nesse módulo, dentro de pouco tempo, vai haver um botão ali que o cliente seu vai apertar um botão e falar assim, eu preciso de um balancete. Um robô automaticamente vai lá atrás, no teu sistema contábil, vai processar esse balancete, vai gerar o arquivo, vai devolver para o cliente e você nem viu. Esse cliente vai virar e vai falar assim, eu preciso fazer uma simulação de uma rescisão. Essa informação vem atrás, processa automaticamente, volta à simulação da rescisão e você nem viu. A gente está fazendo robotizações de processamento de folha, processamento de prolabore, uma série de robotizações estão sendo feitas. Então, tem tudo a ver com o que você falou, com automação, com ganho de produtividade. Porém, ponto. Agora, um outro lado da história. O que nós estamos fazendo com isso? Retirando da mão dos contadores aquilo que tem menos valor. O que o cliente percebe como menos valor em vocês, contadores? A tarefa. Você fazer guia, isso não é vantagem nenhuma. Vê se a gente vê algum contador falando assim, gente, eu sou o melhor contador do mundo porque eu sei fazer balanço. Companheiro, todo mundo faz balanço. Isso não é diferencial nenhum. Ou seja, o básico, a tarefa, está indo para a robotização. Então, o que vai significar? Que vai sobrar para o contador aquilo que é mais nobre, aquilo que é mais interessante e mais valorizado, que é o lado intelectual. Nós estamos tirando o contador do lado tarefa, jogando o contador no lado pensante, de tal forma que você possa, de fato, ser um agregador de valor aos teus clientes, que você possa entender do negócio do cliente, que possa ajudar o teu cliente a escolher melhor situações tributárias, melhor tipo de produto que traz a menor carga. Você criar ferramentas, de fato, para que esse cliente melhore. Esse é o papel lindo do contador. Porém, nem todos os contadores ainda estão prontos para isso. Aí que está a importância de uma live dessa, que o diferencial, né, que vai se apresentar no mercado, né? A minha intenção sempre nessas lives é fazer o pessoal que está nos ouvindo não dormir essa noite, pensando, cheio de minhoquinhas na cabeça, do que está acontecendo com o setor. Porque você vai ter que estar preparado para conhecer o seu cliente, saber fazer análise de balanços pesadas. Se você é um contador que só fica calculando guia, você está com mais problemas do que o contador que tem capacidade analítica. Então, aí que entra esse reposicionamento. Então, é muito importante que todo mundo entenda que as oportunidades vão acontecer, vão ter milhões de oportunidades, porque, ao meu ver, a classe contábil está no melhor momento histórico que ela já teve, só que para alguns que estão estudando mais, se aprimorando, esse benefício vai vir mais rápido. Se você observar, por exemplo, na década de 50, Renato, os 10 homens mais ricos do mundo, na década de 50, eram industriários, pessoas que tinham fábricas de navio, ferrovias, trabalhavam com petróleo, automóvel, esse tipo de coisa. Hoje, os 10 mais ricos do mundo, 9 são da área de informação. Eles são empresas de tecnologia ou consultoria. Ou serviço, na área de serviço, então, né? Serviço geradora de informação. Não é serviço de consertar um carro, é gerar informação para tomada de decisão. Se nós pensarmos bem, quem é o contador? O contador trabalha na essência da informação. Ele é o cara que tem informação completa do negócio dos clientes para você agregar valor de fato. Vocês estão... Sobre todos os aspectos, né? Todas as informações. Renato, hoje... O verdadeiro médico da empresa, né? Essa é uma frase muito boa. O anjo da guarda da empresa. Se um sobrinho meu tiver em dúvida, não sabe o que vai fazer na vida, eu falo com ele, faz contabilidade. Porque você está com uma oportunidade violenta se você for um cara estudioso, que se aprimora. Porque o momento é muito propício. E outra coisa que eu digo mais, outra reflexão, já falando de reflexões para gerar desconforto em todo mundo que está nos escutando aqui. Quando alguém saía, Renato, o ano passado, por exemplo, alguém se formou na faculdade,
recebeu o diploma, no dia seguinte ele fala assim, eu vou montar um escritório de contabilidade. No dia seguinte. Esse cara estava com um problema sério. Porque a distância entre ele e um escritório com 20, 30 anos de experiência era um problema sério. Havia uma distância. Esse com 20, 30 anos já tinha clientes, marca consolidada. Você competir com esse cara era um problema. O que está acontecendo hoje? Todo mundo vai ter que se reinventar. O escritório que tem 30 anos de experiência, 40 anos de experiência, ele vai ter que se transformar em outra coisa. Ele vai ter que ser um outro negócio. Né? Essa preocupação com essa melhora ela é constante hoje. Que não acontecia nessas décadas atrás, lá que eu fazia um comércio, montava aquela loja bonitinha, sentava ali e ficava tranquilo. Eu sou o comerciante, sou o empresário, 5 anos, tranquilidade. Hoje em dia, você abre um negócio, você não tem mais essa tranquilidade. A tecnologia não deixa você ter isso. Então, esse garoto que saiu da faculdade agora, a distância entre ele e um profissional já estabelecido ela é menor. Porque todos vão ter que aprender algo novo. Todo mundo vai ter que ser igual, entrar num ritmo de aprendizado. Então, eu estou falando que há um mundo de oportunidades nesse momento. Porém, ela não vai vir para quem está meio parado. Aquele contador que não quer ler um livro, não quer um congresso, não quer estudar, não quer se aprimorar. Como é que você se adapta a uma outra realidade se você não está fazendo a sua parte? Fica difícil. Então, é um momento que todo mundo tem que dar uma mexida na cadeira, porque tem um tubarão no seu aquário, companheiro. Tem um tubarão no seu aquário. Tubarão no seu aquário. O mundo está mudando. E aí que... Fala, você fez Empretec. Eu me recordo que você falou isso, Empretec, talvez em 1999. E foi Nossa, você está lembrando até da data. Pô, né? Não, porque o Empretec, vai aqui uma dica para os nossos também, para o nosso público, que eu acho muito importante, que é um super curso que é do Sebrae, né? E ele é muito conhecido e muito querido por todos que fizeram. Na verdade... É uma alavanca para muita gente. Na verdade, não é do Sebrae. Ele é da ONU. Ele é da ONU mundial. A ONU pratica em 50 e poucos países. É verdade, isso mesmo. Ele é um curso da ONU. E aqui no Brasil, o Sebrae que tem a bandeira. O Sebrae que pratica Exatamente, aqui. Perfeitamente. Mas a metodologia é mundial. É o maior sucesso de empreendedorismo do mundo na ONU é o Empretec. E todo mundo tem que fazer. Todos os contadores... Aqui para o nosso público, né? Quem não conhece, procura conhecer, se interesse, porque vale a pena. Renato, eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, tenho MBA. O Empretec foi uma das coisas que mais me transformou. As coisas que mais me impactou, porque ele é um treinamento comportamental que mostra o que a gente tem que ser para ter sucesso como profissional. Ser sob o aspecto comportamento, liderança, comando, planejamento, disciplina, uma série de coisas que você vai ver na prática o que você já tem de bom nato e o que você tem que ser treinado. O que você tem que ser melhorado, exatamente. E tem uma imersão dele, né? Que você tem obrigado a ficar o dia inteiro lá, enfim, você se isola ali. Então, eu acho que ele tem essa qualidade, realmente. Todo mundo que fez... Faz uma diferença muito grande. Faz uma diferença muito grande. Eu acho que nesse momento agora, ele mostra algo bem importante, porque o Empreteco, as pessoas que fizeram Empretec, elas têm alertas mais ligados. Ela ela é mais controladora de riscos. Então, a gente começa a entender melhor os riscos, começa a ter algumas disciplinas diárias. Quer ver um exemplo? Quando vem uma crise como essa, a Alterdata, por exemplo, eu considero a empresa muito controladora. Métricas, indicadores de performance, uma série de números está medindo a companhia inteira. Só que quando você está num plano de guerra, que acontece uma situação como essa que nós estamos vivendo, aí o que a gente tem que fazer? Diminuir a intensidade da análise de indicadores. Então, coisas, por exemplo, indicadores que eu olhava de 2 meses, agora eu olho semanalmente. Coisas que eu fazia em números mensalmente, agora eu olho diariamente. Então, as reuniões de liderança que aconteciam trimestrais, agora são semanais. Porque quando você está num período de guerra, você tem que ter mecanismo muito rápido.
é importante que os ouvintes entendam que o jogo hoje ele é muito mais de velocidade do que de precisão. Isso significa o seguinte, você tem que testar modelos muito rapidamente. Vamos imaginar que você é um contador e quer testar uma nova forma de atender o seu cliente. Tive uma ideia. Se essa ideia demorar 2 anos para você planejar essa ideia e botar em prática, você não está conectado ao mundo novo. O mundo novo, essa ideia tem que ser fracionada em pedaços menores, de tal forma que você possa validar essa ideia semana que vem, percebe um erro, corrige rápido, na outra semana você já aprimorou, e na outra semana mais um pouquinho, e você entra numa melhoria incremental. De tal forma que o cliente perceba uma evolução contínua naquele teu produto ou serviço. Essa maneira de você medir as coisas, e ter métricas das coisas, e implantar à frente a sua equipe, a sua própria equipe começa a entender o jogo. E começa todo mundo ter uma dinâmica de inovação de curto prazo e não de longo prazo. Isso muda completamente a relação de resultados. Tem um monte de metodologias focado nisso. O Design Thinking, por exemplo, é uma delas, que você cria prototipações de algumas coisas para fazer entregas muito rápidas, controles de OKR, que você mede indicadores de prazo curto para entender se as pessoas estão fazendo as entregas como deveria. Tem um monte de métodos. O contador tem que entender que nesse novo jogo... Vladimir, que talvez seja também importante a gente ressaltar aqui, aproveitando toda essa mudança, é que muitas vezes as ferramentas têm muito produto a entregar, mas nem sempre o cara explora a totalidade da ferramenta. Podemos dar aqui um exemplo bem compreensivo, para ficar bem claro, bem lúcido, o próprio celular. Você pegar um celular, a quantidade de coisas que ele tem para te entregar é 50, mas a pessoa usa 5, 6 funções ali, como você agora mesmo exemplificou aí do ponto de vista das métricas, que o teu serviço, né, que o teu software pode entregar, mas o cara não está vendo isso, ele não está buscando isso, e acho que talvez seja um momento dele explorar mais isso, como a qualidade de serviço a mais que ele pode entregar na outra ponta. Né? Sem sombra de dúvida, afinal de contas, você já investiu em métodos, em software, você já gastou dinheiro. Você está tudo pago. Só usar. Pago, só falta... Há pouco tempo atrás, meu sócio visitou um cliente da área de contábil e pegou um funcionário dentro do escritório fazendo cálculos de dissídio coletivo. Quando o dissídio atrasa, tem que fazer aqueles cálculos todos, que mudança de salário e tal, fazendo à mão e numa planilha. E ele virou e perguntou, vem cá, por que você não está usando o módulo de dissídio do nosso sistema? Ele, que módulo? Eu falei, esse aqui, ó. Ele entrou no sistema, mostrou o cara, falou, nossa, mas que coisa fantástica, lindo, espetacular. Isso veio na última versão. Aí meu sócio falou assim, não, isso aí está 5 anos no sistema. Tem 5 anos. A gente... eu posso falar isso porque eu conheço, inclusive, a gente precisa fazer esse treinamento interno, porque muitas vezes a gente pega o colaborador nessa mesma pegadinha. Às vezes o cara vem com um certo vício, também, que isso acontece muito no mercado, né? O cara já tem aquele vício de um outro local, de uma vida anterior de trabalho, e ele às vezes tem essa dificuldade de entender. Então a gente lá busca muito por isso, imprima muito por isso. E assim é a visão. Fala, não é possível que no software não tenha isso. Pronto, liga lá para o suporte, que com certeza essa solução ela já está dada. Alguém já passou por esse problema. Alguém já passou por esse problema. Com certeza. Não, e a gente que tem assim, um pouco mais de experiência, a gente já entende logo isso. Mas a gente percebe que há uma dificuldade, nem que ele não saiba, não, mas ele quer continuar fazendo daquela maneira que ele faz. Esse é então, mas isso mostra... A quebra do mindset que você falou, do colaborador. Isso mostra uma coisa importante, que nós precisamos, como empresários, como gestores, a gente tem que entender de gente. Porque quem é gente? Nosso funcionário é gente, o nosso cliente é gente, os nossos fornecedores são gente, são pessoas. Se a gente não entende de pessoas, a gente não entende de negócio. Essa que é a verdade. Então a gente tem que ter um relacionamento com o time, entender que eles têm dificuldade de aprendizado, a gente tem que fazer alguma coisa, entender que eles têm dificuldade de receber tecnologias novas, nós temos que fazer algumas coisas. Por exemplo, a Alterdata vê
que ela e o contador, elas estão no mesmo barco, remando juntos. Então, a gente pode agregar valor aos nossos clientes, que são os mesmos. O restaurante que usa o nosso software é cliente seu. Então, eu tenho um projeto agora, Renato, que ainda está começando a ser formatado. Eu queria até a sua opinião, saber, até fazer uma checagem, se você concorda. E as pessoas que estão nos ouvindo aqui, deve ter bastante contadores nos ouvindo. Me dá um joinha aí se você acha que faz sentido isso que eu vou falar agora. A gente acha que nós, tecnologia, as entidades de classe, os contadores, tem que fazer mais pelos clientes, tem que oferecer mais. E esse mais é mais serviço, é mais qualidade. Então, o que a gente imagina? A gente queria, por exemplo, pegar assim, Renato, me dá aí um grupo de contadores do seu relacionamento, 30 contadores, por exemplo. Agora vamos pegar todos, hipoteticamente, todos os restaurantes que são clientes desses 30 contadores. Juntamos 60 restaurantes. Show. Vamos botar todo mundo numa live, no Zoom, para que todo mundo possa falar. Não pode ser live de Instagram, que está todo mundo quietinho aqui nos ouvindo. Tem que ser no Zoom. Um Zoom para as pessoas falarem e a gente poder levar especialistas. O quê? Nós vamos falar de contabilidade? Não. Nós vamos falar de cozinha, nós vamos falar de atendimento, nós vamos falar de custos, nós vamos falar de coisas que agregam o negócio dele. Onde que ele compra produto melhor, como é que ele embala a qualidade, falar de marketing para restaurante, deixar eles trocar experiência entre eles sobre delivery e sobre outros problemas. A gente acha que essa iniciativa, a Alterdata, pode ser um grande hub de trazer conhecimento e cultura e, ao mesmo tempo, a gente mostrar para o contador, para o cliente do contador, o seguinte, olha, seu contador é muito importante. Ele está botando você num grupo para melhorar o seu negócio. Isso venderia uma imagem importante do contador e faria com que a gente consiga agregar mais valor a esse cliente. Mas a gente precisa dos contadores. Eu não sei se todo mundo que está nos ouvindo acha que isso faz sentido. Bota um joinha aí, por favor, se achar que isso faz sentido. Eu vou dar um joinha, porque eu concordo plenamente. Isso, inclusive, é uma integração boa para nós, com o cliente de quem já tem, e até para a captação de clientes também, porque você traz essas pessoas para o debate de ter essa visão de uma integração e de uma boa gestão no seu negócio. Isso interessa muito a gente, profissional da área de contabilidade. Com Exatamente. E hoje, Renata, a gente pode colocar grupos do Brasil inteiro, porque quando nós estamos falando das tecnologias atuais, isso vale para tudo, tá vendo? Todo mundo botando joinha. A gente pode ter donos de restaurante de qualquer canto do país. Uma live dessa que nós estamos falando aqui para o Rio de Janeiro, quer ver uma coisa? Pedir o pessoal que está nos ouvindo aí agora, coloca para mim a cidade, o estado de vocês aí, só para nós entendermos se nós estamos falando só para o Rio de Janeiro ou se nós estamos falando para outras regiões. Eu tenho certeza absoluta que vão vir pessoas de várias cidades que a gente não esperava, porque é isso que nós estamos falando. Então, acho que esse projeto, essa ideia que eu estou tendo e estou começando a desenhar, pode começar a valorizar mais a profissão contábil, porque você está agregando mais valor. O contador vai aprender coisas que, na verdade, ele não sabia sobre o negócio dos clientes. Isso melhora o relacionamento. Eu acho que é muito legal. Com certeza, é uma boa ideia, uma grande ideia. Vamos fazer esse plano aí para frente aí, a gente faz uma interação dessa, que a gente sabe que, de toda forma, ainda temos uma boa caminhada para frente nesse sentido, sem aglomerações, ainda vamos fazer muita coisa via Zoom, enfim, via videoconferência, e eu acho que é um plano bom, porque a gente muito entender mais a vida do pequeno empresário, que é o nosso cliente, isso é de muito valioso para nós, para uma adaptação, para uma melhora dessa gestão, para trazer a tal produtividade. Isso também traz produtividade. Lógico que traz, cara. Essas trocas são muito importantes. As pessoas que estão nos ouvindo aqui, se quiserem me seguir no LinkedIn ou no Instagram, mas o LinkedIn é mais profissional, então eu coloco muito conteúdo desse tipo, trocando ideias com clientes. Meu nome é muito fácil lá, é Vladimir Carvalho, grudadinho, então vai achar fácil para a gente trocar mais ideias e conceitos e fazer um conversar com o outro, porque esse tipo de ideia eu já postei lá uma vez e vários contadores acharam legal também. E eu acho que tem muitas outras coisas que a gente pode fazer nessa nova economia, né? Eu acho muito importante, Vladimir, acho muito boa ideia. Vamos depois
falar um pouco mais sobre isso e a gente dar uma gerenciada nesse trabalho e a gente pode fazer isso sim. De muito interesse, quem sabe, não só nesse segmento, como em outros que você tiver. Não, sim, não. Eu acho Entendeu? que isso cabe para outras Em coisas. vários Se de segmentos. repente, marca um outro dia, vamos pegar todo mundo que é da área de calçados. Vamos botar todo mundo a conversar sobre calçados. Vamos pegar todo mundo da área de restaurante, de supermercado. Vamos falar sobre todos os problemas de check-out, atendimento, fidelização de clientes. Tem muita coisa que a gente pode falar que, na verdade, a troca faz o empresário ser melhor. O empresário pequeno, às vezes, ele fica muito isolado no mundo dele. Muito isolado, ele não tem ideias, as ideias são só dele. Quando você bota numa sala com 40, 50, borbulha ideias. As coisas fluem de uma forma muito mais rica, né? Então, acho que é uma iniciativa que pode trazer bons resultados. Bons resultados em qualquer segmento. Essa ideia é boa para a gente unir isso em qualquer segmento. E para todos nos interessam, né? Todos os potenciais clientes também da nossa casa. E o Sescom, se você precisar da Alterdata para ajudar a levar conteúdo para os contadores, por exemplo, de marketing digital, os contadores, muitos deles não entendem como é que ele divulga o serviço dele no novo mundo, que é o mundo digital, usando as ferramentas digitais. E são coisas que a gente pode agregar valor, levar conteúdo, a gente quer estar junto, a gente não quer ser visto pela classe contábil como uma empresa de software, nós queremos ser visto como uma empresa que leva soluções. Então, conta com a gente é fã aí do trabalho que o Sescom no Rio vem fazendo, então, o que vocês precisarem, nós estamos à disposição. E a gente também tem essa confiança em vocês, tá? A empresa que tem confiabilidade. Eu posso falar isso de cadeira, né, pela tradição, pelo longo tempo de experiência do mercado. E em relação ao Sescom, a parceria também contínua e que sempre teve ao lado do Sescom, em todos os momentos, dos melhores e dos piores. Hoje talvez não seja do ponto de vista financeiro, por conta da mudança da contribuição sindical, mas eu até me sinto confortável, viu, Vladimir? No sentido de que peguei um momento desafiador, sem verba, com menos verba, muito menor, o corpo funcional diminuiu muitos colaboradores, nós temos aqui praticamente 30% só dos colaboradores, e eu peguei esse momento, e no meu discurso que eu sempre falei, que nós éramos um setor público, e fomos privatizados, e como tal vamos ter que agir, buscando a produtividade, a proatividade, para atingir a meritocracia. Que todos exatamente, querem. exatamente. Essa foi assim a minha ideia inicial, meu conceito inicial para mudar a gestão. Entregando o quê? Porque o Sescom é uma entidade que tem uma confiança do mercado muito grande, não só do setor público, quanto do setor privado. Você pode dizer isso, que você é um grande parceiro de longa data. Você, entre outras empresas também que são aqui apoiadoras do Sescom, como patrocinadores, então a gente sabe. Então a gente está imbuído aqui, tá, de uma missão de setor privado, não de setor público. Então eu me senti muito mais confortável com isso, tá, porque pude dar uma outra dinâmica no trabalho, sair daquela zona de conforto que o recurso ele chegava de qualquer jeito, porque ele é um imposto, então você recebia ele chegava. Então, o tubarão pulou no seu aquário lá atrás. Exato, botaram uns tubarão no aquário dos Sescoms, de uma maneira em geral. Meus amigos aí, inclusive a Fenacom também, o nosso Sérgio Aprobato. Aliás, eu vou aqui utilizar um tempo para fazer um agradecimento a todo o sistema Sescom, Sescap, a Fenacom, em nome do nosso presidente, né, o Sérgio Aprobato, que também é um grande guerreiro que está aí na luta do dia a dia da gente, apoiando, sofrendo nessa mudança, entendendo toda a questão que nós estamos dividindo, todas essas etapas de mudança, que não é fácil, a gente sabe que todos esses pontos tiveram que se adaptar, mas nós estamos conseguindo superar. Você conhece aí também muitos presidentes pelo Brasil afora, agora mesmo, eu sei que você vai fazer uma live daqui a pouco com o Mário lá do Pará. Do Pará, é. Uma ilustre personalidade, uma pessoa que eu gosto muito, tenho uma grande estima pelo Mário, entendeu? E, enfim, Sescom também está aqui à sua disposição, à disposição do público. Eu acho que nós nos fizemos entender muito bem aqui, e eu acho até que foi importante eu também
dar esse depoimento dessa mudança que vocês vão estar sofrendo. Nós estamos fazendo uma campanha, nós fizemos um trabalho muito bom agora, nesse momento, para você ver, nesse momento mais difícil, eu vinha fazendo com essa trajetória de setor privado, nós implantamos um setor de venda no Sescom. Então, eu comecei a fazer uma campanha do associativismo, porque, na verdade, o setor empresarial brasileiro ele não tem essa visão associativista, como você vê o americano, né, o norte-americano tem essa visão, ele adere rápido. Se aquilo é uma coisa que vai ajudar o negócio dele, mas ele, pum, adere. Aqui você não tem isso, existe uma coisa meia assistencialista, o cara quer sempre uma... Então, a gente está acabando, assim, a minha missão aqui era mudar essa cultura, tentar sensibilizar o setor empresarial. E eu fiz uma campanha do associativismo e montei uma equipe de venda. Agora nós temos um departamento de venda aqui no Sescom. Ah, que show, ué. É isso aí. Departamento de venda que vai estar buscando, está prospectando, está visitando, revisitando os que já foram, que deixaram de ser, por que eles deixaram de ser. Nós estamos fazendo esse trabalho e, consequentemente, agora, nesse momento da dificuldade, o que aconteceu? Nós participamos... o Sescom teve que fazer 5 acordos laborais com os sindicatos empregados. É o acordo emergencial que a gente teve que fazer para poder adequar toda essa questão do home office, teletrabalho, reduzir os custos, né? Chegar a um acordo de como que nós íamos fazer essas questões de todos a parte do laboral, e nós conseguimos fazer um acordo bom para todos. E todos que se beneficiam desse acordo, seja ele associado ou não ao Sescom. Porque hoje quem sustenta o Sescom praticamente são os associados, não os filiados. Os filiados não perdeu essa obrigação de contribuir. O que aconteceu nesse momento? Eu botei um departamento, e a busca pelo sindicato nessa hora foi muito grande, porque todo mundo queria saber se a entidade tinha feito acordo, como é que estava isso. Então, a ligação aqui era direta. E aí, nesse momento, né, algumas entidades tentaram tirar um certo partido ou fazer uma cobrança disso. Eu falei, olha, gente, aqui nós não vamos fazer isso. Muito pelo contrário. Eu criei o nosso departamento jurídico, que fazia um atendimento jurídico mais superficial, eu criei um e-mail para essa demanda jurídica, @sescom, e todos, indistintamente, associados e não associados. Não tinha problema. Se você não fosse, você podia mandar sua demanda para cá, suas dúvidas de contrato, os contratos de suspensão, de redução. A gente ajudou muito em Preto. Muito bom, muito bom. Fizemos esse trabalho, e isso, o que eu acho que vai acontecer? Eu acho que aqueles que nunca olharam para o Sescom com aquele olhar do associativismo, olhavam isso aqui como se fosse um cobrador de imposto, ele vai ter uma gratidão por esse momento que nós passamos, nós ajudamos a todos indistintamente, entendeu, Vladimir? Está gerando serviço útil, né? Que está agregando valor, né? Exatamente, gerando essa gratidão, uma reflexão desse pequeno empresário. Então, por isso que eu acho que... mais precisou, a gente nunca ajudou o Sescom, a gente nunca contribuiu, e agora, o Sescom abriu as portas, nos ajudou, fez acordo, colocou esse acordo à disposição de todo mundo. Coloquei o departamento jurídico e o nosso jurídico, inclusive, estava fazendo reuniões pelo Zoom com esses empresários, gratuitamente, para esclarecer a vida dele do ponto de vista dos contratos, né, tanto de redução quanto de suspensão. Nós fizemos esse trabalho. Então, isso vai juntar, vai com a nossa campanha do associativismo. E nessa fase agora, isso certamente foi um alicerce para o que vai vir. Porque o que vai vir, você vai ter que fazer agora treinamentos de outra natureza. Você vai ter que talvez tentar ajudar esses contadores a chegarem melhor aos seus clientes, ter uma imagem melhor frente aos seus clientes. Eu estava fazendo uma live essa semana falando sobre esse problema de o contador se reposicionar. Aí uma das pessoas veio aqui no chat e falou assim: na minha região eu não consigo fazer isso, porque o meu cliente não me valoriza. Eu estou numa cidade, e falou o nome da cidade lá, que tem 30 mil habitantes. E os clientes não querem saber desse trabalho do contador. Aí eu comecei a argumentar que esse papel da importância do trabalho do contador, tem técnica para fazer isso. O marketing, quando você está se vendendo o teu serviço, mostrando o que você faz
vai chegar aquele contador pequenininho, que é aquele barzinho lá da esquina, até o supermercadinho de bairro, você vai chegar essa pessoa. Ele precisa... O próprio MEI está aderindo já nessa parte. Lógico, lógico. Então, a gente pode fazer juntos, a empresas como a Alterdata e o Sescom, pode gerar uma série de conteúdos importantes para ensinar os contadores como é que eles chegam para influenciar esses clientes a valorizarem mais o trabalho contábil, né? Porque realmente, independente do tamanho da empresa, essa empresa precisa de informação. E as informações, o contador tem toda a condição de gerar essas informações com mais riqueza e mais propriedade. Vladimir, nós estamos chegando ao final aqui. Eu quero aproveitar esses 2 minutos que faltam para agradecer ao público, agradecer a minha diretoria que participou. Eu vi aqui muitos, não deu tempo da gente falar, né? E ao público, aos meus amigos, ao pessoal da Junta Comercial também que participou aqui, trazendo aqui a sua participação, certo? E agradecer a você, agradecer a Alterdata por esse momento importantíssimo. Acho que essa live de hoje agregou muito. Gostei muito de tudo que você pôde trazer para nós, esse nosso debate. Espero que o público também tenha gostado disso, tá? E deixa aí 1 minuto da palavra com você, para você poder fazer sua despedida aí do público. Muito show. Muito obrigado pela oportunidade. Eu acho que esse trabalho em conjunto tem tudo para agregar muito valor. Todos que estão nos ouvindo podem contar com a nossa companhia, não só como a maior fornecedora de software contábil do país, mas essencialmente levando soluções para os seus clientes para que as informações venham eletronicamente até seus sistemas e vocês estejam num outro posicionamento. A gente verdadeiramente acredita que a classe contábil está num momento excelente e que a gente pode contribuir cada vez mais para que vocês se destaquem mais, trabalhem menos e ganhem mais dinheiro. Então, a Alterdata é a nossa parceira, né? Eu já vi, eu estava observando aí atrás. Marca bem grande de vocês como nossos parceiros, tá? E agradeço muitíssimo a você. Tá bom, meu querido? Obrigado, obrigado, querido. Mais sucesso, muita saúde. Tamo junto aí. Obrigado. Se eu precisar aqui, o Sescom do Rio de Janeiro está à sua disposição, ok? Muito obrigado, um abraço a todos os ouvintes. Forte abraço para você. Abraço. Tchau, um abraço. Passa aí para o público, hein? Obrigado, gente, pela participação.